Abordaremos sobre o orientalismo jurídico, e para isso a gente tem como referência 3 autores, sendo 2 deles os principais, que seria o Edward Said e o Robert Arwin. O Said, ele escreve o livro no qual a gente vai basear grande parte do nosso trabalho, que se chama Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Para contrapor a visão do Said, a gente vai usar o livro Pelo Amor do Saber, escrito pelo Robert Arwin. E para falar sobre orientalismo legal, ou seja, a visão do orientalismo na perspectiva jurídica, a gente tem esse senhor chamado Timo Huskola. Mas antes de dar início, os integrantes do grupo são Arthur, Carla Giovanna, que no caso sou eu, João Vitor e a Marina. Depois das apresentações, eu gostaria de começar falando sobre o conceito de orientalismo. Então, para isso, a gente começa de um plano histórico, que começa lá em 1784, quando esse termo, de acordo com o Said, foi criado por William Jones, no qual tem uma assembleia chamada Sociedade Asiática de Bengala, e nesse mesmo contexto, nessa mesma época, um senhor, que seria esse Abram, ele faz uma viagem para a Ásia com a intenção de fazer uma pesquisa para provar a existência do povo eleito e fazer uma pesquisa sobre a genealogia da Bíblia. Então, é uma viagem com intenção mais voltada a saber sobre o cristianismo e não, de fato, sobre o Oriente. Depois, um outro momento seria as invasões napoleônicas ao Egito e à Síria, na qual Napoleão leva cerca de 160 cientistas, e lá ele descobre aquela famosa Pedra de Roseta, que seria a chave para o entendimento dos hieroglifos. E aí, de fato, começa o estudo do Oriente e então, a partir do século XVIII e XIX, esse termo orientalismo começa a ser usado academicamente. E esse termo, a princípio, foi usado para denominar aquele indivíduo que se especializou no estudo do Oriente, e geralmente esse indivíduo era de origem europeia. Tais estudos eram financiados principalmente pelo Império Britânico, na qual o Said afirma que eles visavam entender o Oriente para poder dominá-lo, e nessa eles juntavam a cultura africana e asiática num saco só e chamava tudo isso de orientalismo. E atualmente, para o Said, orientalismo seria o estudo das civilizações orientais atuais ou históricas, sendo do Oriente Médio e em menor medida do Extremo Oriente. E também serve para designar uma representação, imitação, mistificação do Oriente segundo uma visão eurocêntrica, e no qual essa visão acaba convertendo o povo oriental em estereótipos. Em vista disso, é importante ressaltar as características dessa relação entre Ocidente e Oriente e falar que os 2 principais elementos que fizeram essa relação acontecer foi o conhecimento sistemático na Europa sobre o Oriente, no qual foi reforçado pelo encontro colonial, e o interesse pelo estranho. E um segundo motivo seria a posição de força que a Europa assumia e que tentava assumir esse papel de auxiliadora de um ente mais fraco. E que, por justamente ela se ver como essa tal auxiliadora do ente mais fraco, ela criava essa relação de dominação sobre o Oriente, justificava suas atitudes, falando que estava tentando auxiliá-los a evoluir. E essa suposta superioridade do Ocidente cria uma relação de limitação do pensamento no que diz respeito a como enxergar o Oriente. Porque quando a Europa só via eles como inferiores, perdia toda a profundidade que o Oriente podia oferecer. E essa visão preconceituosa foi o que formou o orientalismo. E como bem cita o Said no seu livro Orientalismo, ele diz o seguinte: todo orientalismo está fora do Oriente e afastado dele. Que o orientalismo tenha qualquer sentido depende mais do Ocidente do que do Oriente. E ele ainda diz que essa representação do Oriente foi feita de forma que o deixe distante do Ocidente, chame ele de outro. Não nos pertence, sabe? É uma visão de distanciamento em relação ao outro, de forma que essa dominação possa acontecer. E o Said ainda afirma que essa visão
do Ocidente não é despropositada, mas sim é intencional. Essa noção preconceituosa é intencional para que justamente a dominação possa acontecer. E por isso que eles juntam a Ásia Central, o Médio Oriente, o Extremo Oriente, a Índia e até mesmo a África, em alguns casos, como o mundo árabe. E tal padronização era uma forma de inferiorizar, enfatizar uma certa soberania da cultura europeia. É engraçado também perceber que o continente africano muitas vezes era visto como um fardo do homem branco e que precisava da intervenção branca. E o Oriente, apesar de muitas vezes ter tido essa visão também, mas por já ter uma certa presença na Europa, ele deveria ser mistificado, ele deveria ser colocado como, assim, muito distante, como exótico, como não devemos seguir. E uma prova desse estranhamento é lembrar que na Península Ibérica tinha uma ocupação do povo árabe, que foi retirado à força, e que essa cultura precisava ser retirada à força, não bastava só que o povo tivesse sido expulso, precisava que houvesse uma repressão de todo o resquício que dela sobrou ali. E outro exemplo que mostra muito bem esse pensamento de supremacia do povo europeu sobre o povo oriental é uma fala, um posicionamento, na verdade, do político britânico Arthur James Balfour, em 1910, na qual, na Câmara dos Comuns, ele diz o quão importante seria a ocupação britânica no Egito, já que a supremacia do conhecimento britânico daria direito do Império ocupar o território egípcio, já que essas nações dominadas não eram capazes de estipular o que era melhor para elas. Então, todos esses fatos históricos e construção de pensamento, eles resultaram num aumento de estereotipação e padronização do povo oriental, também pela demonização acadêmica que sempre colocou o Oriente como inferior, o que faz o Ocidente se distanciar cada vez mais, criando um sentimento anti-árabe, anti-islâmico, e enfim, toda a xenofobia, esse problema imigracional que temos hoje. Então, depois dessa explicação sobre o que significa o orientalismo, sobre o que ele representa no nosso mundo ocidental, vamos para o ponto principal do trabalho, que seria o orientalismo jurídico de fato. E aqui a gente vai abordar bastante a visão do que foi citado lá no começo, do Timo Ruskola, na qual ele expressa bem no livro Orientalismo Legal. Bom, ele diz que o orientalismo legal ele é definido por meio da comparação. A comparação tem um método chamado o fundamentalismo, que nesse tipo de análise, como bem posta pelo autor, tem um limite, porque ele compara o seu direito com o do outro. Então ele pega os seus problemas e vê como a outra cultura resolve esse problema. Só que muitas vezes o que é um problema para uma cultura não é para outra. Então muitas vezes essa forma de ver o direito da outra cultura acaba impondo a visão do direito ocidental, do direito europeu sobre o Oriente, sobre um direito tão vasto que tem no Oriente de diversas culturas e acaba reduzindo com base em valores ocidentais, porque vai procurar problemas, vai procurar questões que tem no Ocidente, mas que muitas vezes não são consideradas por as culturas orientais. E eu falo orientais, sou até mesmo de uma forma reducionista, e de fato está sendo, porque Oriente abrange diversas culturas. Falar Oriente é bastante reducionista. Mas para que facilite o entendimento do que seria orientalismo jurídico, eu vou usar esse termo. Mas então, retomando, essa forma do fundamentalismo no orientalismo legal é uma forma de impor os ideais imperialistas, é só a mesma forma de expressão do imperialismo ocidental sobre o Oriente. E essa abordagem do qual você compara a sua cultura com a outra, muitas vezes causa um estranhamento do colonizador que chega lá tentando ver expressões do seu direito em outra cultura, e quando percebe que isso não acontece, obviamente, acaba menosprezando a outra cultura, o outro direito, dizendo, isso não é direito, isso não pode ser considerado direito. O que de fato aconteceu,
os intelectuais do universalismo no período colonial consideravam, por exemplo, o direito chinês como não direito, de fato, porque não cumpria as balizas metodológicas básicas, como a racionalidade jurídica formal, e então não consideravam verdadeiro. E para eles o direito chinês, por exemplo, seria um direito apenas penal, que aplica sanções criminais na sua população. E, portanto, não teria tamanha grandeza quanto o direito ocidental. E uma outra perspectiva de abordagem dessa visão preconceituosa do Ocidente é muito bem expressa em Hegel, quando ele diz que a linguagem chinesa, por ser simbólica, é irracional. Ele considera o direito chinês como irracional por não ter uma linguagem fonética como a ocidental e, portanto, é inferior. Portanto, a gente vê que o orientalismo legal ele é bastante baseado na visão do Ocidente em relação ao Oriente quando se compara com o seu direito, que é a mesma relação que o Said coloca com o orientalismo em relação à cultura, religião e, enfim, tudo que envolva o Oriente. Agora a gente particulariza isso mostrando o orientalismo legal europeu, no qual tem o Hegel novamente falando que as sociedades orientais, principalmente a China, era governada por um despotismo oriental e que a figura do indivíduo era inexistente, ela era amalgamada com o Estado e dessa forma o modelo oriental não servia como modelo para o Ocidente e devia ser evitado. De novo, a gente vê aquele distanciamento, aquela recusa do Ocidente em relação ao Oriente. Agora, o orientalismo legal americano, ele era usado no século XIX como uma política anti-imigracionista, no qual o indivíduo oriental era taxado como coolie, que eles chamavam, que representava o primitivo, o atrasado. Assim, essa política imigracionista na qual demoniza a pessoa é bastante recente, né? A gente pode ver isso com a população mexicana, por exemplo, ou até mesmo ainda com o povo árabe. Mas, bom, como dito no começo, a gente iria contrapor o Said, no qual foi a base para o nosso trabalho e é um dos principais expoentes da problemática do orientalismo, com a visão do Robert Arwin, que afirma que a obra do Said tem diversas problemáticas. A obra que eu me refiro é Orientalismo, e na qual o Arwin diz que a escrita do Said é pomposa, confusa, é contraditória, anacrônica e repetitiva, que serviria, assim, poderia até ser um bom romance, mas que o conteúdo é raso e que tem erros factuais. E caracteriza o Said como um charlatão, porque diversos historiadores apontaram para o Said que tinham erros e ele simplesmente não corrigiu nas próximas edições. Então, o Arwin diz que isso seria uma prova do charlatanismo dele, já que ele poderia ter a humildade de falar, não, de fato, eu errei fatos históricos e estou aqui para arrumar. Nesse mesmo sentido, muitas pessoas falaram, não, os erros históricos são totalmente perdoáveis, em vista da inspiração que o Said criou nesse tema orientalismo e a problematização toda que ele criou. Aí o Arwin refuta isso dizendo que se as pessoas podem aceitar os erros factuais do Said sobre o orientalismo e sobre o cristianismo e imperialismo britânico, não sei o que, então não seria tão, obviamente, errado apresentar uma falsa imagem do Islã, ou da história árabe, ou ainda da questão palestina. Outro ponto que o Arwin fala bastante sobre o Said é em relação a como ele usa o Gramsci e o Foucault, dizendo que esse obscurantismo do orientalismo decorre do uso desses dois filósofos, mas que é uma tarefa difícil de fazer, na verdade, impossível, porque a noção de Foucault, ao contrário da de Gramsci, em relação ao discurso, é que não se pode opor resistência em relação ao discurso. Ou seja, são visões contraditórias na qual pro Arwin não podia ser usada junta, e nisso o Said entra em contradição. E por último, tem vários pontos que o Arwin fala sobre o Said, mas o último ponto que eu gostaria de citar
é que o Said fala que não existe Oriente, que é uma criação do Ocidente. E aí o Arwen retruca dizendo, se de fato o Oriente não existisse, não deveria ser possível descrevê-lo erroneamente. Enfim, são diversas críticas que o Arwen faz, e elas são pontuadas no capítulo 9 do livro Pelo Amor ao Saber. Quem quiser consultar, está disponível lá. E acredito que esse seja um dos principais conflitos existentes atualmente que envolvem o assunto orientalismo. Agora passemos para reflexões que o grupo gostaria de apresentar para vocês. E a primeira dela é fazer a gente pensar o quanto o preconceito com o Oriente é presente. Por exemplo, quando a gente ouviu sobre a tragédia no Líbano, aposto que a primeira coisa que muita gente pensou foi: nossa, será que seria terrorismo? É radicalismo religioso? Enquanto, na verdade, a tragédia no Porto foi motivada por erros burocráticos, né? Por morosidade sistêmica, descaso político, problemas que o Brasil também enfrentam, mostrando a similaridade entre os países, que na verdade não são realidades tão diferentes. E é engraçado a gente perceber como a gente é incapaz de reconhecer a nossa ligação com esse povo. Porque, por exemplo, a maior população libanesa fora do Líbano fica sitiada no Brasil, mostrando que a gente tem uma relação de fato com o povo árabe e a gente simplesmente não percebe isso. Outra questão que a gente gostaria de trazer é em relação à etnia do autor Edward Said, que ele é palestino, e é engraçado que quando você fala, ele é um autor palestino, você fala, nossa, que diferente, né? No mínimo você pensa, nossa, que diferente. Porque não é comum no Ocidente a gente falar de autores que não sejam europeus, norte-americanos. E esses autores europeus vivem falando o quanto combatem o eurocentrismo, mas esquecem de trazer pessoas de fora para o debate. E um exemplo interessante disso seria o Darcy Ribeiro, que é brasileiro e escreve sobre as características latinas, ou seja, uma pessoa de dentro do contexto falando sobre o problema. E isso muitas vezes nos espanta, né? Porque é tão natural a gente ver uma pessoa de fora falando sobre os nossos problemas, sobre os problemas do outro, sem convidar essas pessoas que fazem parte da situação para o debate. Nesse contexto, já aproveitamos para responder a pergunta da professora do que não estaria contemplado em nosso plano de estudo, que apesar desse privilégio que ela nos deu da gente estar falando sobre orientalismo, a grande maioria daquelas pessoas que lemos falando sobre antropologia e seus problemas são de homens brancos e europeus. E é realmente um privilégio estar lendo a obra do Said, um palestino. Então acredito que trazer outras vozes para esse assunto seria de suma importância. E por último, uma provocação que é feita pelo Said em relação ao discurso do choque de civilizações entre Ocidente e Oriente, no qual sempre fica ratificando aquela diferença entre Ocidente e Oriente e afirmando o quanto o Ocidente seria pacífico, evoluído em relação ao Oriente, mantendo o que foi feito pelos colonizadores e até de certa forma justificando as intervenções que são supostamente para promover a paz no Oriente. E aí surge aquele questionamento, a gente pode interferir nos outros países, alegando coisas que são sobre nossos valores? Até onde a gente pode intervir, se é que podemos intervir? Então, fica essas provocações e reflexões do nosso grupo e espero que a gente tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Muito obrigada!